Olá, olá, turminha do sétimo ano. Hoje iremos falar um pouco sobre os moluscos, né? Então, os moluscos, eles são encontrados no mar, na água doce ou na terra, né? Esses animais, vocês podem ver aqui os representantes, né? A ostra, a lesma, o polvo, né? O caramujo. As características gerais deles são o quê? A maioria dos animais desse filo possui corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Dependendo da classe, essas partes são mais ou menos desenvolvidas. Ao redor da massa visceral está o manto, né? Responsável pela produção da concha quando ela se faz presente, né? Esses animais eles possuem sistemas como nervoso, digestório, circulatório, excretor e reprodutor. Esse filo tem 3 classes principais, que são os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. A primeira classe que é para você apresentada serão os gastrópodes, né? Exemplos dessa classe: caracóis, caramujos e lesmas. Tem a concha univalvis, uma única concha que pode apresentar ou não. A cabeça tem 2 pares de tentáculos, a visão, olfato e tato. A massa visceral tubo digestório completo, né? Boca com rádula. Essa rádula é um tipo de língua que raspa, né? Raspadora, né? Que faz parte da alimentação dos animais. Tem o esôfago, o estômago, né? A digestória, tem o intestino e ânus, mais os órgãos respiratórios, excretores e reprodutores. O pé é estrutura muscular que serve para agarrar, cavar e arrastar. O manto, né? Pele que produz a concha, que está localizado na região dorsal do animal. A reprodução a maioria são dioica, né? Mas também tem os monóicos, né? Os dioicos são sexos separados. Tem o macho, tem a fêmea. E o monóico, apenas um. A fecundação. Sobre a fecundação, a interna, quem são as classes gastrópodes e cefalópodes, né? Os cefalópodes. E quem faz a externa, que a captação externa, são os bivalves. Sobre desenvolvimento, o de forma direta são os gastrópodes e os cefalópodes, né? E indireto são os bivalves. Aqui, né, é uma imagem de um animal, né, a sua estrutura, tanto parte interna como externa, né? Vocês podem ver que ele possui realmente os sistemas que as outras classes que vocês estudaram anteriormente, ela começou avançando aos poucos, né? Eles são simples e com o tempo, as novas espécies que aparecendo já tinham estruturas mais avançadas. Então, como já foi dito, né, os gastrópodes, que é a figura representativa, né, desses animais. Sobre os bivalves ou pelecípodes, né? Quem são os exemplos dessa classe? Mariscos, ostras e mexilhões. A concha dividida em 2 partes encaixadas, né? As valvas. A cabeça praticamente não existe, né? Com a boca sem a rádula. A rádula, que você lembra do animal anterior, da classe, tinha a rádula, né? Que é uma estrutura, tipo de língua que serve para raspar, né? Massa visceral com sifão inalante, né? E exalante. Tubo digestório completo, boca e ânus, mais órgãos respiratórios, excretores e reprodutores. Só aqui uma informação importante. Sobre a respiração desses animais, sobre a respiração branquial, né, por brânquias.
A fecundação deles é fecundação externa. O pé é muscular em forma de machado, usado para cavar, né? E também tem o manto. Vocês podem ver aqui esse desenho de um bivalves, né? As estruturas que estão presentes nesse animalzinho, né? Aqui são os exemplares de espécie dessa classe. Então, como se formam as pérolas, né? Então, aqui tem um texto explicando como é que se formam as pérolas. As pérolas são naturais, se formam quando partículas estranhas, né, como areia, pedaços de rochas ou parasitas, entram na concha de algumas ostras, e o que faz com que o animal secrete camadas de nácar, né? Como um mecanismo de defesa que cristaliza o invasor. Então, defendendo o manto, que é o tecido que protege os órgãos da ostra, leva cerca de 3 anos para que esse material se torne uma pérola. Essas pérolas cultivadas pelo homem sofrem um processo igual, porém, o início da formação é intencionalmente causada pelo homem. É introduzido um núcleo sintético na concha para estimular o sistema de defesa da ostra. A única forma de diferenciar uma pérola natural e uma cultivada é analisar a parte interna da pérola. Então, assim, tem a forma natural, né, que a pérola é formada, né, por esses agentes invasores, mas também o homem pode incentivar essa produção. Vocês podem ver aqui, né, a ostra e a pérola depois de um tempo sendo formada. A outra classificação desse filo são cefalópodes, né? Os exemplos dessa classe são o polvo, a lula e os nautilos. A concha ausente ou interna e muito reduzida, presente somente nos nautilos. Então, a concha vai estar presente nos nautilos, né? A cabeça tem tentáculos cheios de ventosas, o sistema nervoso bem desenvolvido, o olho semelhante ao dos vertebrados. Adaptações que esses animais sofreram, né, ou sofrem. Eles têm adaptações que servem como defesa. Então, eles têm uma glândula de tinta, né, e de camuflagem, né? Então, eles, quando se sentem ameaçados, eles liberam uma tinta, né, que eles servem para se camuflar e fugir do predador. Então, aqui é uma figura anatômica, né, de um ser dessa classe, né, dos cefalópodes. E aqui também tem as estruturas, né, tanto internas como externas. Aqui são os representantes, né, as imagens para vocês realmente conhecer. Aqui são outras imagens, né, tem polvos gigantes, lulas gigantes. Vocês podem ver aqui pela imagem. Os nautilos, como foi falado, essa classe, eles têm concha ou menos desenvolvidas, né? E quem vai parecer mais desenvolvida, a concha, né? No caso, são os nautilos. Assim, moluscos e seres humanos, né? Então, alimentação, são preparados de diversas maneiras, pratos sofisticados, né? Concha serve para artesanato, ornamentação, confecção de pentes e botões. As pérolas são usadas na fabricação de joias. Cuidados, podem provocar intoxicações ao serem consumidas. Então, a pessoa que vai fazer esse prato, né, deve conhecer bastante bem, porque pode causar intoxicação alimentar nas pessoas. Então, aqui são os pratos feitos, né, com os cefalópodes. Vocês irão praticar agora as atividades propostas usando o livro e também irão resolver atividades do TD. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!